Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Hoje, com o apoio da Revista Mouse e da Prosec Engenharia, estamos fazendo nosso primeiro programa com plateia. E hoje estamos recebendo um músico extraordinário, já tocou para a Rainha, já tocou no Palco Mundo e rodou o Brasil, não só Brasil, mas o mundo inteiro. Estamos recebendo hoje Alírio Mello. Meu irmão, acho que a gente pode começar do começo. Como é que foi o início da tua trajetória? Bom, o início foi obrigado pela minha mãe, me deu um violino com 5 anos de idade, que minha mãe era pianista, cantora lírica e tal, e me deu um violino. E para mim, naquela época, foi a pior coisa do mundo. Porque você imagina você pegar um rabo de um gato e puxar. Aquele grito era semelhante ao som do meu violino, porque o violino, ele não é como um violão. Você está aqui já é um dó, isso aqui já é um dó, já é outra nota. O violino, isso aqui já é uma outra, mudou um pouquinho, já é outra nota. Então, assim, era um instrumento que a posição era complicada, o jeito de tocar, o braço à frente, o punho atrás, o braço, o ombro, enfim, era desconfortável. E eu sempre relutei, eu não queria saber de violino, fui crescendo e eu gostava de sentar no piano, tocar do meu jeito, tocar violão, não um violino, mas forçosamente obrigado pela minha mãe, eu fui crescendo, eu tinha um respeito pelo violino. Eu não sei, é como se fosse um presságio, assim, como se a minha vida, a minha outra alma seria o violino futuramente. Mas eu não gostava, e quando eu viajava na adolescência, eu ia acampar com os amigos, eu chegava num lugar com violão, não conhecia ninguém. No dia seguinte conhecia todo mundo, a gente tocava, cantava, meninada e tal. Violino, se eu tocasse, saia todo mundo correndo. Aí eu, quer dizer, eu tinha pavor do violino, mas fui levando. Mas como é que foi esse processo? Ela só chegou e entregou o violino ou pelo fato dela ser pianista, né? Também já tocava e foi te ensinando? Não, ela me colocou no Vila Lobos e eu fiz tudo que você possa imaginar no Vila Lobos, desde desse início, com 5 anos, até Vila Lobos na professor. Carioca, né? Isso. Eu fiz Vila Lobos, Você fez Vila Lobos também? fiz 2 anos de sax lá. Ah, Então é uma legal, escola que a gente já conhece bem. legal. Mas aí você estava contando, como é que Então, eu foi? comecei com a professora Zarifa, aí teve um concurso. No teatro, eu fiz vários workshops lá e me emocionei muito. Porque naquele teatro, eu ganhei primeiro lugar, pequenininho. Eu lembro que o prêmio, aí eu pensei que fosse ganhar bala, brinquedo, alguma coisa. Era uma partitura Berceuse, uma música. Ah, legal, tal. E fui crescendo, sempre doutrinado, né? Assim, eu fui o violino é uma disciplina, porque a profissão, nós instrumentistas, temos que ter uma disciplina. É como o atleta que vai ter, sei lá, as Olimpíadas aqui, mês que vem, sei lá, daqui a 4 anos, o cara vai ficar em casa vendo televisão, só vai treinar um dia antes. Não tem Não tem como. como. A mesma coisa é a música. Eu comecei com 5 anos, não sei tocar violino, ainda vou ter que estudar muito, eu tenho que estudar muito. E uma coisa interessante, que teve um concurso em Lambari, sul de Minas, gente moleque e tal, e eu era conhecido como Alírio da Viola, eu tocava muito violão. Sim. E eu era cabelo e osso, magrinho, cabelão, tocando, curtindo e tal. E meu amigo levou, a irmã levou um violino escondido para lá. Cheguei lá, eu briguei, quem mandou encostar no meu violino? Já que estava lá o violino, eu falei, vou fazer nesse festival, eu vou terminar a música e vou colocar o violino. Largo o violão e pego o violino. Aí ganhamos em primeiro lugar. Aí eu já achei que eu era o bambambam do violino. E as coisas não são assim. Não. Porque eu estudava, era o clássico, aquela coisa toda, tinha aquela minha doutrina, as minhas provas, fazer tudo direitinho, eu sempre ganhava sempre primeiras colocações, porque eu estudava, era mais do que minha obrigação. Sim. Só que popular é diferente. E eu falei, bom, eu vou começar a tocar violino. Aí nós íamos sempre para um barzinho chamado Varandão, e todo mundo tocando, o pessoal, pega o violino ali. Eu falei, vou pegar. E no violão, meu amigo no violão,
pega o violino, vou pegar. E eu ficava assim, o que eu vou tocar nesse violino? Eu só sabia tocar popular, aquela música que eu tô, que ganhamos o primeiro lugar, que era um country. Inclusive, eu fiz a novela Fera Radical com a minha banda na novela, fiz a trilha country. Essa música tocou nos Trapalhões, não sei o que, sempre tocava esse tema do Lambari, que era um tema country. E quando falou, pega lá o violino, eu falei. Aí eu peguei o violino, aquela música, meu bem, você me dá. Sim. Aí começamos, né? E eu tocando, cara, não sabia muito o que fazer. Aí teve um camarada lá atrás que gritou assim, como eu agradeço a esse cara, nossa, ele falou assim, dá-lhe bolinha. E eu tocando, você vê, sem concentração nenhuma, porque eu estava ligado no que estava acontecendo, que estava acontecendo, pela minha insegurança. E eu falei, bolinha, eu sou osso puro. Bolinha, eu lembrei da revista em quadrinho, que era o Bolinha, que tocava tudo desafinado. E aonde ele chegava, as pessoas saíam correndo, por causa da desafinação dele. Só que na mesma hora que ele falou bolinha, todo mundo começou a rir. Rapaz, essa música, mas como demorou a terminar? Eu louco para acabar, para guardar o violino, e ela não acabava nunca. Quanto mais nervoso, pior a situação. Aí quando terminou a música, eu guardei, as pessoas rindo e tal, eu voltei para o violão, e eu falei, a partir de hoje, eu vou estudar violino, quero ouvir tudo. Tudo que eu tocava no rádio, tocando junto, e coisa popular e tal. Ouvia tudo, você passa mais macumba, tudo que acontecia, eu estava tocando com violino. Eu falei, eu quero tudo. E eu comecei a desenvolver uma técnica. Uma outra coisa interessante também, marcou muito, todo final de semana, minha mãe, família, né, em casa, almoço, não sei o quê, e eu tinha que tocar com a minha mãe, clássicos e tal, e tinha uma samambaia. Eu gosto muito de plantas e animais também, né? E eu conversava com as plantas, essa samambaia era horrível. Até que eu estava lendo não sei aonde, que falou que você tem que conversar com as plantas e tal. Aí eu coloquei ela perto do piano e comecei a tocar. Olha, para você, era sonata lá de Beethoven, bolero de Ravel, umas coisas sempre para plantinha. E ela começou a desabrochar. Mas também comprei um produto também em São Paulo. Esse produto, mamãe, vai crescer. Eu estou conversando com ela. E eu namorava uma japonesa em São Paulo, eu botei um negócio natural lá. Sim. Não sei se foi a minha conversa com ele, o violino foi o produto. Não, foi a música, foi a música. Enfim, foi um combo. E interessante que eu não sabia vibrar. Uma coisa do violinista tem que vibrar. O que é o vibrato? É aquele som, não é aquele som seco, é aquele som melodioso, sabe? Sim. Aí eu falei assim, como cantor, o cara vai cantar, assim, ele quer buscar o vibrato. E eu comecei a fazer promessa, meu Deus, faça com que eu vibre, eu tenho que vibrar. Todo mundo vibra, meus amigos vibram, eu não sei vibrar, não sei o quê, promessa, rezando. E o meu professor falou, eu tive um grande mestre, Carlos Viana de Almeida. E assim, o bacana, eu toco popular graças a ele. Porque o meio erudito é um meio muito... Né, muito... E assim, tudo bem, eu fui disciplinado nessa situação, mas eu sou um cara mais despojado, bicho. Eu gosto de tocar para mendigo, para todo mundo. Eu tenho essa coisa. Eu tenho um lance legal do mendigo para tocar, para falar, que você vai achar interessante. Por essa coisa mais despojada, assim, eu acho que me atrai mais essa coisa de fazer mais para todo mundo, à vontade. Eu não gosto daquela coisa convencional. E eu, muito preocupado com essa coisa do vibrato, meu professor falou assim, Alírio, teu vibrato vai ser assim. Um dia vai sair. Aí você vai ficar feliz, vai tocar, depois ele vai sumir, depois calma que ele vai voltar e tal. E eu comecei, a minha preocupação era tanto que eu acabei de desenvolver até uma maneira de vibrar diferente, usando o braço, usando o punho, porque tem gente que vibra só com o dedo, só com o punho. Ou às vezes... Então, assim, eu criei, e sempre na frente do espelho. Aí um dia, liguei para minha mãe, ela estava
do trabalho. Mamãe, eu tô vibrando. Você tá vibrando o quê, meu filho? Eu tô vibrando. Violino, vem pra cá. Ela veio correndo. Pô, não saiu. É justamente o que ele falou. E justamente, eu só lembrava das palavras dele. E ele foi, ele foi um cara assim, vanguardista para a época dele. Eu peguei e falei assim, professor, eu estava com meu amigo na sala, e a gente tocando brasileirinho, tirando brasileirinho e tal. Ele entrou na sala, eu, desculpa, professor, todo preocupado. Continua. Não, não, professor, mas não, mesmo continuando, eu fiquei sem graça. Foi a mesma coisa quando eu estive na Índia, fui tocar lá no Ashram do Swamiji. Ele queria que eu tocasse lá dentro, mas é um lugar que você tem que entrar descalço, é cheio de rituais, e eu não me sentia bem, sabe? Você toca, mas é a mesma coisa. Eu fui tocar brasileirinho, eu toquei, eu gostei. A partir de hoje você vai se dedicar ao teu popular. Eu tocava com Pixinguinha, eu tocava na noite. Ele disse que chegou um dia, ele tocava piano num hotel, e chegou o Vini Avski, um grande violinista, e assim, o cara, ele chegou e ele foi escutar, o cara, era um trecho rápido, e o cara assim, aí na porta ele ouvindo, e o cara abre a porta. Quando o cara abre a porta, e ele não falava a língua do cara, e o cara nem falava a língua dele, ele ficava. E ficava aquela confusão, ninguém entendeu nada, ele foi embora. E ele não teve a oportunidade de tocar para ele, mas ele descobriu, quer dizer, ele viu que, apesar do tema rápido, que às vezes você tem um tema rápido, você fica. Cria um atleta, quer fazer aquele salto, o cara fica dias, meses tentando. E a gente também fica horas para fazer um negocinho. Às vezes o negócio é assim, ó. E esse negocinho você fica horas. Chegar na hora do show, às vezes nem presta atenção. Percebe. Eu me ferrei todo ali, mas pô, eu gostei daquela outra parte que você fez, outra coisa. Eu nem ver. Então, assim, isso para mim foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. Foi também quando eu fiz concurso para a Escola Nacional de Música, e só tinham 5 vagas, de 1.500 concorrentes, gente pra caramba ali e tal. E minha irmã é pianista. Eram 2.500, 600, ela passou em segundo lugar. Uhum. E eu cheguei lá, não sei porquê, uma insegurança, eu fui logo olhar para o 5º lugar, não vi meu nome, sentei na cadeira de casa, fiquei triste. E disse, meu Deus, eu me preparei tanto e tal. Até que depois de um tempão, a menina, minha filha, você ganhou o segundo, abraçando, gritou. Aí falou assim, quem deve ser esse tal de Al Rio? Porque meu nome é A2L, né? Aí falou Al Rio. Eu levantei e falei, sou eu. Aí eu fui ver, era eu que tinha passado em primeiro. E quando eu fui fazer. Bom, enfim, eu fui fazer uma prova para uma orquestra aí, que não era para passar, não vou citar nomes. Sim. E um maestro aí. Só que antes eu já estava preparadíssimo, porque meu professor ele colocou todos os alunos dele lá. E eu preparei obras dificílimas, e tinha um número 14 de Paganini, que era complicadíssimo. Pra você ter uma ideia, eu tocava de cor. Se eu for tocar ele hoje, eu acho que não passo do segundo compasso, lendo. Caramba. O negócio é complicado. Aí... Isso no violino? No violino. Tá. Né? Aí eu peguei, fui fazer prova, só que eu cresci com uma pessoa me acompanhando. E geralmente um instrumentista tem o seu acompanhador, né? Sim. E era sempre ela. A mãe passou mal, não sei o quê. Aí foi um outro camarada, inseguro. E... É isso que eu ia perguntar agora. Porque você comentou que sua mãe era músico, né? Depois a sua irmã. Minha irmã também só que minha irmã, ela mora nos Estados Unidos, ela largou. Ela levava muita porrada na mão com pilha de pau e tocando. E essa professora veio depois ser uma professora minha, me adorava e tal. E ela batia com a vareta, com o negócio na mão dela, tá errado, não sei o quê. Ela ficou traumatizada. E eu tocava popular. Eu tocava com os dedos tudo errado, tudo trocado. Mas isso no piano, né? No piano. Porque eu sou arranjador, né? Hoje em dia, e eu faço primeiro tudo no piano para depois ir para o estúdio gravar. Então a música começou na sua mãe, aí foi para você e sua irmã? Eu e minha irmã.
concomitantemente, né? E fizemos juntos. Só que eu sempre fui mais, né? Eu era mais dedicado, tanto é que eu continuei, estou até hoje. E essa prova, assim, resumindo, na hora de tocar a prova, eu ia tocar essa música muito rápida, mostrava a técnica e mostrava uma música lenta do meu professor, do Carlos de Almeida, entrada, que ela começava lentinha. Só que esse cara inseguro, e eu lembro que ele tinha problema na perna, ele era todo inseguro, cara. Aí na hora eu falei, eu tô muito nervoso. Ele falou assim, faz o seguinte, vamos começar com aquela lentinha. Eu falei, não posso começar com a lentinha, porque eu tô nervoso, tem que ser a outra. Não, a lentinha, tá bom, então vamos começar a lentinha. E tava o maestro, tava o presidente o Spala da orquestra, e mais o presidente da orquestra. Só explica o que é Spala. Spala é o primeiro violino da orquestra. Sim. Tem a orquestra toda, tem aquele primeiro violinista, ele levanta, ele dá o lá para o pessoal afinar, e é o primeiro violinista da orquestra, que já tinha tocado para ele separado, e eu falei assim, já passou longe. Chegou na hora, tinha carta marcada, eu cheguei, quando eu fui tocar, ele pode começar. Eu comecei assim, ó. O arco não parava, não dava. Eu não conseguia. E quanto mais eu tentava controlar, mais ele pulava. Então ficou. Acho que durou 5 minutos. Dei 5, 4, 3 minutos. Aí ele, pode parar a próxima. Aí os para, não, deixa ele tocar. Peraí, que ele vai mostrar outra música. Tem uma outra. Aí eu peguei e falei assim: tem uma outra. Eu falei, tá bom, então vou fazer essa outra. Quando eu fui tocar, não deixou. Eu peguei o violino aberto, eu fui andando, assim, da Sala Cília Meirelles, eu fui andando sem saber para onde ia, peguei até ali no Flamengo, aí eu parei ali, não tinha, debaixo daquele castelo ali, pedi uma batata frita com bife, comi 2 batatas, paguei, violino aberto. Se eu fechasse aquele violino, nunca mais eu ia tocar violino na minha vida, eu não podia fechar aquele violino. Eu falei, eu tenho que tocar, mas eu não sabia onde é que eu ia tocar. Eu peguei o violino, saí com ele aberto, andando, e ali no aterro onde tem aquela torre, sim, eu abri, estava cheio de mendigo. E eu falei, eu vou tocar. Aí eu peguei o violino, comecei. Acabou saindo fumaça, pegando fogo, terminou. Os mendigos batendo palma para mim. Eu fiquei tão emocionado, eu falei, a partir de hoje eu começo a minha carreira popular. Dali eu comecei meu trabalho popular. É justamente isso que eu ia perguntar agora. Esse foi o momento que você decidiu que ali começaria a sua carreira ou veio um pouquinho antes? Não. Então, eu sempre... É porque a gente normalmente começa a estudar música muito jovem, doutrina e tal, aprender, aí tem uma hora que é o ponto de inflexão. Não, agora eu vou ser um músico, vou deixar de ser hobby para ser músico. Quando é que foi esse momento teu? Então, eu fiz música desde a vida inteira, e quando eu já estava adolescente, eu comecei a fazer programação, COBOL, Fortran, Assembly, aquela coisa toda. Consegui até um estágio de 4 horas na Petrobras, fazendo aquelas máquinas perfuradoras e tal. E de perfuração. Aí, minha mãe, vestibular. O que você vai fazer? Música ou vai Programação. essa parte da informática? Eu falei assim, olha, mãe, eu queria música, eu já esperava isso. Só que se você vai fazer música, você vai estudar. Se você está pensando que você vai ser músico, Sim. não vai ser. E eu falei, claro, eu já estudava, inclusive, uma cena interessante demais, que a gente, molequinho, entrou uma menina nova no prédio, chegou, se mudou, na primeira namorada, né? E eu, mamãe, eu estava descendo, todo arrumado, onde é que você vai? Eu falei assim, chegou a menina e tal, e a gente vai, todo mundo, você já estudou hoje? Não, pode voltar para estudar. E eu me tranquei e falei assim, não vou estudar. A partir de hoje eu não vou estudar. E primeira vez que eu fiquei triste com a minha mãe, esbravejei e tal. Aí sabe o que eu fiz? Botei um disco de um violinista. Deixou tocando. Deitei na cama, cruzei as pernas e falei, não vou tocar. Aí ela ouvindo, eu tocava mal,
Do nada. E, pô, tô ouvindo um violino belíssimo. Minha mãe, não é, pô. Aí ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, tô lá com a mesma arrumado na cama. Ela assim, maravilha, a partir de hoje você vai dobrar os horários. Então, só por causa disso. Então, eu passei grande parte da minha vida sozinho estudando. Na época da faculdade, eu estava 13, 14 horas por dia. Eu estava tão maluco. Era na época que eu comecei a ler muito Lubis Rampa, essa ufologia, essas coisas todas, eu curtia e tal. Mas eu acordava, me alimentava, ia no banheiro, ia tocando. Eu estava ficando alucinado, assim. Aí até um meu professor falou, você poderia ter estudado menos... Com qualidade. E eu queria fazer a hora, eu não sei como se fazer a hora de voo. Eu vou fazer, tem que voar, sabe, essa coisa toda. Então, assim, eu falei, cara, eu vou fazer música, mãe. Tá, você vai fazer música, não tem problema nenhum, tô te dando apoio. Mas você vai ser músico. Vai ser o músico. Aí eu comecei já aparecendo, eu lembro, acho que não tinha nem 18 anos, eu comecei a fazer o especial do João do Vale, Naranhão, Alceu Valença. Eu lembro que o Chico Buarque, cara, eu tocando lá, eu falei, meu Deus, eu tô aqui no pessoal da Globo, as coisas da Globo que aconteciam e tal, e era coisa popular. Eu lembro que com o Alceu Valença na Feira dos Paraíbas, ele com uma cobra, aí eu fico vendo, porra, eu queria botar a cobra no meu velho, não foi, não, aí eu não deixei. E eu me lembro eu dando carona, bicho. Desculpa, eu pegando carona, eu morava na Tijuca, sempre fui tijucano. E o filho do Gonzaguinha me deu uma carona. E eu lembro que eu saí do colégio, fui para lá, da escola, fui para lá, eu não me lembro. E eu estava com um livro de OSPB, e ele castigando dentro do carro, falando de política comigo. E eu estava logo destacando aquele livro ali. Então, assim, eu com grandes nomes da música popular brasileira, assim, eu achei muito bacana aquilo, já tendo aquele contato, né, tocando. E eu lembro que no festival que teve na UERJ, eu fui no banheiro, quem estava indo no banheiro, o Chico Buarque, pô, você está em todas, hein? Eu falei, poxa, obrigado. E era, pô, quem não era fã do Chico Buarque, né, na época. E assim, e eu comecei já a tocar muito na noite. Muito na noite, até que eu mandei rasgar um violino para colocar uma captação. O Sérgio, acho que é o Sérgio, o pessoal dos Mutantes, ele desenvolveu um captador. Cara, eu falei, já sei o que você vai falar. Mas antes disso, posso pedir para você dar uma palhinha, uma música? Vamos mudar um pouquinho o protocolo. Claro, vamos adiantar claro. Aí a música agora. Mas que música? Aqui Sentindo o Coração. Alguém tem alguma sugestão de música? Poderia ser, de repente, Aquarela do Brasil? Pode, perfeito. Tá, então vamos lá. Luz.
lá atrás. Becker. Eu te interrompi porque eu percebi que você ia contar do violino elétrico, né? Ah, sim. Era isso mesmo ou eu interrompi na hora errada? Exatamente isso. Isso aí. É. E é justamente a pergunta que eu ia fazer agora. Porque isso foi uma inovação. O violino com Wi-Fi, não é? Aí agora. Então, quando eu tocava na orquestra, quando eu fui fazer o Jô Soares, me chamava de latino do violino. Porque aquela coisa que, quer dizer, o pessoal, a burguesia das orquestras, né, e falava, havia aquela crítica, aquela toda, depois começaram a me ligar para dar umas dicas para ganhar dinheiro. Porque eu sempre comecei a ganhar dinheiro, eu já sabia que eu ia começar a ganhar dinheiro, a viver da minha música. Foi Roxy Roller lá em São Paulo, e fui tocar lá, o cara que tocava comigo na época e tal, e o cara me deu uma grana pra gente, eu não sei quanto é que foi. Eu falei, cara, a gente tá ganhando dinheiro com o que a gente gosta. Aí todo mundo fomos pro bar, aí curtir e tal. E dali em diante, dali eu já sabia que ia começar a tocar, ia viver da minha música. Porque, assim, eu não estava nem antes da faculdade, já estava ganhando meu dinheirinho. Aí comecei a fazer esses trabalhos, só que eu tocava muito na noite. E nós começamos a tocar no extinto Western Club, que era no Maitá, e a galera toda, Lobão, esse pessoal todo da, do rock da época tocava e tal. E eu falei, eu preciso eletrificar esse violino. E ele rasgou meu violino, colocou um high pick, que era o cara era um gênio e tal, um amplificador, para poder usar como se fosse uma guitarra. Eu tenho até hoje esse violino. E os botões lá de fora e tal. E eu comecei a tocar. Cara, e era assim, um som extraordinário. Por quê? Porque lapela, eu tocava com microfone de lapela, mas era horrível. Depois colava uma massinha, era um outro adaptador, eu trazia tudo lá de fora, mas o som não era a mesma coisa, como se fosse um violino elétrico. Hoje em dia tem vários violinos elétricos e tal, mas na época não tinha nada disso. Então, assim, e o pessoal começou a curtir isso. Já é difícil o violino. Sim. O pessoal vê muita guitarra, mas não violino, ainda mais ligado. Aí começamos a fazer Festival dos Festivais, enfim. Era um captador de guitarra mesmo? Não, não era de guitarra. Ele era um captador. O nome era High Peak, né? Ele, quer dizer, ele pegou coisas da guitarra. Sim. E fez aquela adaptação. O cara era um gênio, né? Assim, e foi muito legal isso, porque eu
me deu mobilidade. Só que eu tinha um problema. E uma coisa interessante que eu sempre quis fazer um musical. E talvez esse ano eu consiga, não sei. E eu sempre quis fazer dança. Eu fazia Kung Fu, apanhava pra caramba. Não, é uma coisa interessante. Minha irmã era bailarina. E eu dormia, meu quarto era em frente ao piano. E ela deixava a sapatilha dela no canto ali, do piano. Eu acordava todo dia, eu olhava para a sapatilha olhava para mim. Aí eu ia embora. No dia seguinte, olhava para a sapatilha, olhava para mim, e foi rolando. Um dia eu acordei macho. Falei, vou calçar essa sapatilha. E eu sempre tive um pé pequeno, né? Eu calço 39. Aí eu falei, vou calçar, vou calçar. Eu calcei a sapatilha e comecei a fazer aquela onda do plié, aquele negócio do lado do piano, abaixar, levantar, achei interessante. Só que negócio de ponta. Apesar de não era o clássico que eu queria fazer, mas achei interessante aquilo. Meu pai, nordestino, e chegou com a minha mãe, eu estava fazendo aquele aquecimento ali, com a sapatilha de ponta. Meu pai, na época, alta criação, preconceituoso, aquela coisa toda. Não quero meu filho Sim. daquele jeito, então, dia seguinte, me matriculou na academia de polícia para fazer judô. Eu acho, eu não sei, eu tenho quase certeza que ele falou. Minha mãe disse que foi a única vez que teve problemas seríssimos com meu pai. Mas eu acho que ele conversou com alguém para botar aquele cara assim para lutar comigo, que era um cara bem mais alto do que eu, bem mais forte do que eu. Eu dava trabalho, sempre tive muita força, mesmo magrinho, mas apanhava muito. Apanhava muito e tal. Até que minha mãe, o negócio ficou feio em casa, até que ela convenceu meu pai a tirar. Mas até tirar, levei meses apanhando. É. Aí, depois de velho, eu falei assim, eu fazia Kung Fu. Meu mestre, o Fernando. Aí eu falei assim, e os caras suados, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu falei, vou fazer jazz, porque eu sempre quis montar um musical. Meu sonho é fazer esse musical. E quando eu comecei a fazer o jazz, e eu me lembro, pô, acho que, pô, eu era o único homem na sala e tal. Cara, acho que todo mundo tinha que fazer jazz. Todo mundo tinha que fazer, dançar. É fantástico em todos os segmentos. Só que para mim era primordial, porque é minha música. Até eu me lembro que eu fiz um período que eu fazia shows num navio que fazia Miami Bahamas. E um dia que eu fazia um show no teatro para 1.275 passageiros, e de manhã e de noite. Até que um dia, eu acho que um dos estabilizadores tinha quebrado, deu problema, e o mar estava muito brabo, não sei, cara, foi um negócio brabo. E o mar jogando, jogando. E eu me lembro que eu tocando, eu ia para um lado, aí ia para o outro, e o pessoal ria. Eu achei aquilo interessante. Só que eu falei assim, porque geralmente a gente toca parado, todo concentrado, é mais violino. E eu comecei, eu não, eu sempre já me mexia com violino, já gostava de usar o corpo, aquela coisa toda. Só que esse dia eu falei, eu vou começar a dançar. Eu acertava embaixo e errava tudo em cima. Não tinha como acertar, não dava. E era notório. Ou então, às vezes, me concentrava mais em cima e elas ficavam todas ferradas. Eu tentava fazer um troço, ficava horrível. E esse dia eu lembro que eu fiz, lógico, de sacanagem, tinha um troço lá, um mastro ali que ia até o teto, eu botei o braço assim para não me jogar para outro lado, e as pessoas riam e tal, e até que eu falei, eu vou começar a dançar com o violino, eu vou sentir mais o que eu faço e jogar para o corpo. E eu comecei a desenvolver mais essa coisa da dança com o violino. Comecei a curtir mais essa coisa do violino. Porque música é sentimento. Eu tenho um cara que eu conheci lá nos Estados Unidos, o cara é um monstro na guitarra. Mas o cara é assim, ó. Toca tudo. E o sentimento do cara?
Que nem uma vez eu lembro que eu queria comprar um violino elétrico lá nos Estados Unidos. Ele custava $5.000 com o meu equipamento. Aí eu tenho que tocar nos lugares aqui e tal. Era um outro violino e um amplificador e tal. E eu fui numa casa brasileira lá, Via Brasil, e tinha um pianista tocando. Eu fui muito sabotado nos Estados Unidos, foi muito sabotado. E, infelizmente, por brasileiros, né? E assim, aí o cara fazia assim, ó, tocando tudo ali, fumando, aí bebia, sei lá o que estava bebendo, e fazendo, e tocando. Aí eu falei assim, pô, cara, posso dar uma canja aqui? Falei com o dono do bar e tal, porque eu queria arrumar uma grana. Eu não Sim. queria. Eu levei $3.000, deixei no banco, mas aquele dinheiro eu não vou mexer, é uma segurança. Cara, eu comecei a tocar, aí eu tocava não sei o que lá, eu tocando, comecei a tentar dar umas improvisadas para ver se o pessoal me contratava. Aí eu fui no banheiro, intervalo. Aí o cara veio atrás de mim, já fiquei meio assustado. Aí o cara falou assim, ó, não sola muito não. Eu falei, o quê? Meu instrumento é um instrumento só. É. Não, o pessoal aqui não gosta de solar, você fica na sua. Eu falei assim, bom, cheguei lá, fiz o que ele mandou. Fiquei só fazendo aquelas bolachas. E o cara soltando o dedo. Ih, Soltando o dedo. Eu falei, tá. Eu esperei uma brechinha e comecei a soltar o tá dedo. doido. Bicho, eu lembro que era brasileirinho. E eu tocando brasileirinho. Não, brasileirinho a gente tinha tocado ela toda antes do intervalo. Não fiz confusão. Comecei a soltar o dedo de uma outra música. Ele foi e arrancou o plug. Cara de pau. Aí eu falei, tá bom. Aí, e a notícia rodava entre os brasileiros muito rápido na Nova York. Muito rápido. Nisso, eu procurando no Village Voice lá, de emprego, aí eu conversando com o cara, e meu inglês na época era péssimo, e eu conversando com o cara, e o cara também com inglês mais ou menos, aí eu falei, cara, você é brasileiro? Eu sou, pô, meu irmão, caraca, bicho, não sei o quê. Ó, aparece hoje no café, não me lembro. Você vai lá, hoje vai estar a banda tocando, e você vai entrar no intervalo, você vai tocar, fazer a tua praia, tá bom. Quando eu cheguei, eu fui todo de preto, chapéu preto, cachecol preto, parada preta, casaco, tudo preto. Parecia terrorista, parecia tudo, menos brasileiro. Aí, quando eu cheguei lá, entrei, aí o cara estava tocando, ele de longe, ele viu, ele fez assim, eu fiz assim, sentei, aí fiquei aquecendo a mão, aqueci nada, tal. Aí, depois no intervalo, ele me chamou. Quando eu cheguei, cara, vai ligando aí, não sei o que tal. E eu apavorado, vendo o que é, eu de joelho, tal, e ligando o violino e tal. Nisso, cara, eu me levantei, aí o cara começou, não sei nem que música foi, e eu comecei a tocar. Nisso, o cara vai e o outro, o pessoal curtindo. Puxa de novo. Puxou. Aí ele falou, ele sem graça, esse guitarrista falou assim: a gente conversa, tá bom, eu peguei. Guardei o violino, fiquei sentado lá esperando. Aí veio esse que arrancou, que é o band leader brasileiro. Aí ele começou a falar inglês comigo, se desculpando, não sei o quê, porque não sei o quê. Eu também não entendi quase nada, porque eu estava nervoso também e tal. Falando. Aí chegou esse que eu tinha falado, sentou do lado dele. Ele queria fazer uma surpresa para ele, né? Aí ele ficou calado. E ele falando inglês e o cara deixando. E eu sério. Aí nisso ele conversando comigo assim, falando com ele, ó, esse cara é um brasileiro que chegou lá, arrebentou lá no meio de Brasil, no Via Brasil, não sei o quê, né? Aí ele falou, pode falar português, cara, o cara é brasileiro. E o cara sem graça. Aí falou, olha, que aqui é complicado e sem graça. E uma vez eu fui com um grande amigo, o Rosalino, fui dirigindo uma van que era para levar, tinha um show, Brasil Extravagância, e as meninas e o pessoal tinha de van lá na Filadélfia. E eu nunca tinha dirigido de van. Pô, é o seguinte, você vai lá que tem um cara te esperando, você vai tocar lá e você vai conseguir. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fui falar com... Eu falei o seguinte, você senta lá, espera, que eu vou te chamar no intervalo, tá bom. Aí eu cheguei, pedi um caçulinha, um guaranazinho. Sim. Tomei uns 20, cara. E nada de ninguém me chamar. Eu aqueci, eu já até parado eu tava com a mão cansada de tanto aquecer, esperar nada.
e esperando, ó, quando eu te faz nada, horas ali esperando, já estava já. Falei, meu Deus, eu acho que Deus não quer que eu faça nada aqui. Eu ganhei nem um centavo aqui para voltar para o meu país. Rapaz, eu já aquele negócio assim, ó. E nada. Só saia isso. Eu ali tomando meu caçulinha e nada. Aí quando eu olho, o cara tá assim, Chama. correndo. Eu fui correndo. E eu peguei o violino, fui tentando ligar e ligado. E era esse violino que era um captador. Que eu tinha, lembra? E eu ligando e tal. Aí eu tava em sol. Aí eu fiz assim, em lá. Né? E o cara. Aí eu falei assim, aí fiz assim com o arco. Aí o negócio, todo mundo junto. Aí eu. Eu tocando brasileirinho. E a galera começou. Foi loucura. Arrancaram meu pulso. De novo. Aí eu faria assim, a partir de hoje. E para não dizer que eu não ganhei dinheiro em Nova York. Tu não tentou usar um com bateria, não? Com o quê? Bateria. Pois é. Só sei que, para dizer que eu não ganhei, eu fui tocar com um cara, gente boa demais, só que o cara fumava maconha demais, eu tenho pavor, não tenho nada contra, mas eu toquei com o Tim Maia há muito tempo, e a galera também. Aí, enfim, aí eu tava subindo o metrô, cara, tinha $6 assim no chão, eu peguei, aí tinha uma senhorinha subindo, eu bati no braço dela, eu falei, senhor, pô, cara, me deu coisa, arrancou meus dedos fora, arrancou o dinheiro da minha mão, saiu. Não sei nem se dinheiro era dela ou não. Foi o único dinheiro que eu vi assim, isso na época, quando eu fui, que eu vi, mas já foi embora. Aí, o que aconteceu? E dali em diante, passou, até que eu fui crescendo com o meu trabalho, eu voltei, toquei no Scala, toquei em vários lugares, trabalhando, já é diferente, levando meu show. Mas não era para eu viver lá. E a minha vida é pautada por Deus. Nada acontece por acaso na vida da gente. Não tem uma folha. Ó, a folha caiu na rua, eu sei, a folha 449 mil, árvore e tal. Tudo tem um porquê. Porque se eu tocasse e começasse a ganhar dinheiro lá, eu ia ficar, não ia voltar mais para cá, e daí você vai não sei para onde, vai não sei, sabe como é? Coisa de cigano. Então eu tinha que voltar, e minha irmã falou, até que minha irmã, eu fui com meu cunhado, com minha irmã, meu cunhado era piloto, e eles foram reformar um avião, nós saímos daqui 5 da manhã, eles iam ficar 3 meses, foi o tempo que eu fiquei lá. E ela ficou comigo até de manhã me convencendo a voltar. Meu filho, meu irmão, lá você, no Brasil, aqui você é mais um, lá você já tem o seu trabalhinho e tal, não sei o que e tal. Aí eu fiquei todo feliz. Peguei uma gripe, eu dividi um quarto com um cara lá, um cearense, foi no Queens. Cara, eu tive uma gripe, que eu falei assim, eu só deixei um bilhete, se eu morrer, cara, manda pro Brasil e tal. Eu tremia tanto, eu tive uma hipotermia lá, violenta. E eu fiquei debaixo da mesa, falei assim, vou morrer debaixo dessa mesa. Eu só lembrava daquela mesa assim em cima de mim. Foi uma gripe horrível, foi no dia seguinte. Aí também eu dividi o apartamento com a Kifumi, que era um japonês, mó barato, que ele andava só batendo com o calcanhar assim no chão, ele andava, e a gente conversando, assim, eu pegava o dicionário também, e ficava... Conversa com o dicionário. Assim, tem muita história assim, desse lance, mas esse lance eu aprendi muito lá fora. Eu vi que, infelizmente, você não pode contar com nossos conterrâneos. Infelizmente. Entendeu? São poucos. Tem muita gente boa. Conheço muita gente lá fora boa, mas a grande maioria, não sei se eles vão para lá para tentar a vida, passam por tanto sufoco, eu não sei. E se tornam assim, mais frios, né? E não dão oportunidade, não sei. Pode ser que tenha mudado hoje, não sei. Mas sempre tem aquela maçã podre, né? Mas faz parte. Ali, uma outra dúvida, cara. Vi que você tem uma carreira, uma trajetória de bar a concertos. Como é que é a seleção desse repertório? Eu sempre gostei do diferencial. Arranjos. Se você falar assim, eu quero que você faça um cacá e balão com fuscão preto, tico no fubá, eu vou fazer. Que nem eu fiz o Claudinho Bochecha, que a menina foi lá em casa com um noivo, que eles se conheceram naquela música e deram o primeiro beijo naquela música, sem Claudina, e foram para o altar com aquela música, transaram com aquela música, nasceu o filho, e já tinha um filho, tudo era aquela música. Então a entrada dela tinha que ser com aquela música e o filho ia levar a aliança, tá bom.
E eu fiz um arranjo com cordas de violinos e violoncelos e tal. Cara, quando eu toco lá fora, já toquei algumas vezes, o pessoal perguntando quem é o compositor. Inclusive, porque ficou bonito. Tudo é um arranjo, tudo é um arranjo, né? E o compositor, quando ele chorou quando viu, eu toquei para ele. O Kaká já não está mais conosco, e ele se emocionou. Então, assim, eu sempre gostei de fazer o diferencial. Fazer a Ayrton Senna, tocava também com outro amigo, aí ampliamos os carros de Fórmula 1, passando e tal. Então, assim, eu sempre gostei dessas coisas que tem esse meu lado clássico, que eu estudei a vida inteira, mas tem a coisa popular, que eu amo, que é esse toque popular. Então, assim, e comecei a pegar as músicas clássicas e fazer uns arranjos populares, como, por exemplo, fazer um casamento em Paris, e estava conversando depois, era para tocar acho que 10 minutos com um DJ de São Paulo, outro, mais 10 minutos com outro, e mais 10 com um da França lá. Eu toquei 2 horas e blau, fiquei tocando lá. Não fazia nada, eu fazia umas improvisações lá, e o pessoal curtia, ficava. Eu sempre fico a meninada em volta de mim, que está estudando guitarra, aquela coisa toda. 15, 16 anos e tal. Até que um falou, eu comecei a falar de Tchaikovsky, essa formação é muito importante. A técnica é importante a gente ter, para depois a gente fazer o que a gente quiser fazer com essa técnica. Eu quero tocar o que for, o que você vai tocar, mas você tem que ter a técnica. E eles me olhando assim, até que eu falei, pô, vocês conhecem, né, Beethoven? Aí o outro falou, cachorro. Aí começaram a rir, eu também ri, achei que era sacanagem, né? Aí o outro falou, não, já viu 2, cara, o 2 tem não sei o quê, não sei o quê. Viu que o negócio era sério. Brasileirada, né? Eu falei, eu vou fazer um popurrí de música eletrônica com clássico. Só que eu nunca tinha feito música eletrônica. E aí eu levei 7 meses fazendo. Às vezes eu sentava para ver uma batida, um bumbo, não era o som, não era aquele, eu me irritava e não sei o quê. Muito complicado, eu comecei a ouvir muita coisa e tal, e até que eu fiz. Assim, eu peguei pedacinhos da quinta de Beethoven, a nona, Tchaikovsky, enfim, eu termino com 1812, Borodini, que eu adoro também, e comecei a fazer. E isso no show é interessante, que eu tenho umas luvas, né? No final é horrível tocar de luva, não dá. Os dedos ficam de fora, mesmo assim, muda tudo. E eu comecei a tocar com raio, tem os efeitos das luzes. Isso é bem interessante. E isso atrai a meninada. Porque tem a linguagem da música eletrônica e tem o clássico, né? A nona, por exemplo. Isso, pô. Com aquele espetáculo todo. Né? Isso eu gosto muito, né? Assim, mas esse meu estilo, né? E o Tim Maia sempre gostava, ele sempre falava, né? Ele me chamava de Alírio Gêniozinho Cigano, ele sempre gostava dessa minha onda, assim. E isso era uma coisa que é meu, né? Que eu curto, né? Que é a minha assinatura, essa coisa mais despojada. Aí você fala assim, Alírio, mas e o clássico? Não, eu respeito, lógico, estudo, tal. Tanto é que nós temos a Filarmônica do Rio de Janeiro, que ficou muito tempo parada. Nós vamos voltar, com a graça de Deus, agora em 2025. E eu faço parte da orquestra, né? E, bicho, eu ia para lá doente, gripado, passando mal. Você sai renovado. Não precisa ir na farmácia, vai tocar na orquestra, ouvir aquilo tudo. E eu, quando eu toco, eu estou ouvindo tudo. Eu gosto de, sabe? Ter a percepção de tudo que está acontecendo ao redor. Isso não tem preço. A música tem esse poder. Tem o poder de transformar e tem esse poder. É como se ela entrasse nas tuas vísceras. Quer dizer, ela entra e transforma tudo ali. Pô, bate papo com todo mundo ali dentro, já vai organizando e tal. Entendeu? Então, assim, tem esse poder. E é difícil escutar a música. Tem gente que não sabe escutar. Porque quem sabe escutar uma boa música... Sente a música. Pode ser a música que for, mas sente, isso que você falou. Sente a música. E isso é muito importante. E você sai renovado. Você vai ver um show diferente, uma música, você sai do show ali, bicho. Nossa. Quem nunca viu Rock Balboa e saiu? Alírio, mais uma musicazinha? Sim, gente? Claro.
movimentação sempre. Sempre. Os backings. E aí vai. Quer fazer mais uma? Dá um volume. Aumentar.
Obrigado. Obrigado. Poxa, esse meu pedal aqui, que eu faço os carros e tal, mas o pedal tá lá dentro, não tem como fazer. Não dá. Não foi combinado, não. Tu lembra do único vídeo na apresentação da revista? Qual foi? O que acontece? No dia 9 de dezembro, eu fiz o lançamento de uma revista. Inclusive ela é do grupo. Tem o 100% Talks e tem o 100% Esporte também. Ah, legal. E no dia 9 de dezembro, eu fiz um evento. Dia 9 de dezembro, eu fiz um evento. E no final da apresentação, era a entrevista do Senna. Depois da corrida de Interlagos, que a quarta marcha quebrou, aí foi quebrando a quarta, a terceira, e terminou só com a sexta. Com a sexta marcha. Só com a sexta marcha. A gente vai dar prosseguimento depois dessa música? Vai. Posso, já tá gravando. Tá? Já. Então é o seguinte, essa música, inclusive, esse tema da Vitória, nos vários brasileiros que eu faço, né? Que eu fiz, inclusive, quando eu toco lá fora, cara, muita gente chora. Muita gente chora. E às vezes eu também... porque as pessoas, primeiro que estão vivendo longe do nosso país, e remete, né, a lembrança, e Ayrton Senna, que foi um grande ídolo. E isso é uma coisa muito legal. E você vê, assim, nitidamente, como essa música emociona as pessoas. Emociona demais. Eu todo canto, bicho, que eu toco, eu vou vários países. E Alírio, você comentou que participou do Jô e vários outros artistas, programa de plateia e tudo mais, Faustão também. Teve algum episódio assim com essas personalidades que te chamou a atenção? Alguma história que você lembra? O que chamou a atenção no Faustão, lotado daquela meninada das bailarinas do Faustão ali, só que tinha um buracão, cara, um buracão imenso assim no meio, assim. E quando acabou a nossa apresentação, saindo e tal, bicho, eu quase que vou para dentro do buraco. E falar em buraco, eu já tive várias situações, mas essa foi brava. Foi o festival do Sesgan Rio, porque em 2019, antes da pandemia, teve o festival de Montreux aqui, pela primeira vez no Brasil. Eu toquei com a minha banda, reativei a banda, aí fizemos o festival Sesgan Rio, depois fizemos o Rock em Rio, e depois Copacabana para quase 3 milhões de pessoas. Mas o festival do Sesgan Rio, eles botaram um monitor de retorno grande assim, fizeram um avanço assim. Eu fiquei, a banda atrás, rapaz, e o monitor grande, largo, eu tocando uma música, acho que é a Kizarda, uma música agitadérrima e tal, e no final eu saio pulando e tal, indo para trás. Não vi o cabo. Quando você eu já tropei milhões de monitores de retorno, só que eu tenho a perna muito grande e tô todo elástico e tal, mas eu não achava, cara. E era um buraco imenso e tinha uma estaca de madeira, igual aqueles filmes de Drácula, o cara cair e morrer. Bicho, e foi um tombo tão interessante, porque eu fui caindo, mas não sei, cara, foi em câmera lenta. Eu fui caindo e vendo tudo, e preocupado com o violino, aquela coisa toda, e o arco e tal. Cara, a madeira do meu lado aqui, e foi um tombo alto. Foi um tombo, e... Né, Binho? Tá lá. Foi um tombo, cara, e assim, eu podia ter morrido, cara, mais um pouquinho pra lá. Foi o único tombo assim brabo que eu caí mesmo de costas, assim, eu devia ter 1 metro e pouco, assim, não era tão alto, mas era alto, né? Caraca. E
você teve participação com grandes personalidades no Brasil, né? E também teve com uma rainha, não é? Como é que foi essa história da rainha? Princesa, Princesa. princesa da Espanha. E nós fomos tocar em Vimeiros, que é uma estância hidromineral lá, como se fosse, sei lá, um Búzios, assim, lá de Lisboa. Lugar lindo, 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 lindo. Nós ficamos, então, maravilhoso. E, rapaz, nós ficamos ali uma semana, tocamos aquele final de semana, e a semana seguinte seria para a princesa Infanta Helena, que era também era campeonato de hipismo. Rapaz, coisa interessante. No dia anterior, um monte de segurança, umas metralhadorinhas assim para lá. Eu falei, por que tá vindo aí? Bin Laden que vai vir para. Sei lá, eu pensei em todo mundo, cara. Menos. Aí, vendo tudo, cheio de coisa. Aí, eles me pediram um briefing. Eles me mandaram um briefing dizendo que ela queria ouvir muito bossa nova, que ela amava a bossa nova. Eu até faço nos meus shows um pupurri de bossa nova. Até assim, um pouco da minha opinião, assim, as mais bonitas, assim. E ela chegou, cara, assim, uma comitiva. Foi interessante. No dia, ó, você não pode sair daqui, não pode passar dali. Ela estava sentada lá na mesa, lá não sei onde. Você não pode passar dali e não sei o quê, não sei o quê. Pô, eu falei, não vou nem fazer nada disso, eu vou levar um tiro aqui, vou morrer aqui. E interessante, mas quando eu tô tocando, cara, eu não sei o que acontece comigo. Sente a música. Eu não sei. As pessoas, todo mundo, pô, as pessoas se modificam, completamente. Às vezes eu não sei nem o que às vezes eu vejo, mas não enxergo, entendeu? Eu tô ali, mas tô ligado no que eu tô fazendo e a emoção leva você. E você tocar, ela sentar, todo mundo sentado. Aí daqui a pouco ela começa a bater palma, todo mundo bate palma. Barato. Daqui a pouco eu fiz um pupurri de New York, Hello Dolly, Narandei e tal. Ela foi dançar, foi todo mundo dançar, assim, barato. E também interessante, ela vai embora, vai todo mundo embora também. Assim. E eu saí tocando, cara. Tocando, eu vi que ela estava gostando. Se ela tivesse aquela cara fechadona, eu falei, não vou chegar, vou levar tiro. Eu tô vendo ela amarradona, tá? Eu fui atrás, eu fui lá. Isso os caras, todo mundo nervoso. E eu fui, não queria nem saber, eu fui atrás. Fiquei tocando do ladinho dela ali e tal, e ela rindo, ela amarradona. E eu tocando assim, mas eu confesso que depois eu me toquei, cara, podia ter morrido aqui. Podia ter levado tiro. Mas foi interessante, assim. E manda, o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela saiu, todo mundo sai também junto, acabou. Aí, acabou, então tá lá. E Alírio, tu que começou com 5 anos no violino, chegou a tocar para uma princesa. O que você assim, teve de dificuldade, assim, que você, pô, isso eu superei na minha carreira? Eu toquei para princesa, toquei milhões de celebridades. Você sabe, eu toco para o paupérrimo magnata e todos os tipos de celebridades. Mas o que mais me superou, o que mais me emocionou, foi agora dia 1º de novembro, dia do meu aniversário. Eu não faço shows aqui no Rio, eu parei de tocar no Rio. Há mais de 5 anos. Esses foram os últimos shows, esses com a banda, e depois veio a pandemia, ferrou tudo. Mas o que mais me emocionou, que eu praticamente fiz uma música psicografada, não sei te explicar isso. Geralmente eu faço com mais dificuldade, e até a letra e tal. Isso foi assim, saindo. Foi uma música que eu fiz para o meu filho. Que eu gostaria que todos os pais cantassem para os seus filhos. Eu ainda vou conseguir fazer um projeto, esse é meu sonho. Bom, deixa eu rebobinar aqui. Eu tenho um presente que Deus me deu. As pessoas falam assim, não é. Você olhando de fora é diferente. E eu sempre fui um cara espiritualizado. Eu sou um cara assim, eu sou católico, fui criado, né, no meio católico, quando o Papa, o Ratzinger, anunciou que a Jornada da Juventude ia ser aqui no Brasil, eu fui à vigília, Maracanãzinho, toquei ajoelhado para Nossa Senhora. O casamento lá no Cristo Redentor, Padre Omar, meu irmãozão, eu toquei na banda lá e tal, e eu toquei lá, fiz muita coisa pro Guarani lá, o pessoal, o Padre Marcos, enfim. Mas eu toco onde Deus manda eu tocar. Você vai tocar ali, não sei aonde, vai tocar no Evangélica, vai tocar no Centro Macumba, vou tocar onde Deus manda. Deus não está nas religiões, acho que Deus está dentro da gente.
E eu acho que o homem tem aquele preconceito, o cara é isso, o cara é aquilo, não tem nada, nós somos seres humanos, somos irmãos e seres humanos. E eu acho que é importante que a gente leva dentro da gente, entendeu? E então eu fiz essa música, foi praticamente psicografada para esse meu anjo. Depois que meu anjo veio ao mundo, foi que eu, cara, meu propósito mudou, tudo mudou. Eu tenho um filho especial, ele teve paralisia cerebral, inclusive nasceu com a pigar de 9 e 10. Depois de um mês, ele estava com o nariz entupido, eu estava com a minha mulher, vamos ver o que é o nariz dele está entupido, vamos. Aí o médico achou legal, estou vendo a moleira dele um pouquinho baixinha, vamos fazer uma tomografia. Aí viu que ele teve uma paralisia, acho que em função... Ele tinha uma dupla circular de cordão, ninguém sabe, são desígnios de Deus. E assim, mas esse meu anjinho, eu fiz uma música belíssima. E essa música, para tocar ela já depois dela pronta e fazendo, eu ia fazer os arranjos, deixar tudo pronto. Só que eu acho que foi a época que eu mais chorei na minha vida. Chorei muito, mas chorar não é chorar assim, não, é chorar copiosamente, é passar mal, e tal. E eu queria fazer uma homenagem pro meu filho agora nesse show, porque é a primeira vez, eu sou divorciado, que ele ia ao show com a segunda mãe dele, que é a babá, né? As babás foram, e ele ia estar nesse show. E era o momento mais aguardado e mais esperado. Eu pedi muito a Deus para que ele deixasse eu tocar sem chorar, sem conseguir tocar, cantar a música. E eu nem olhava muito para ele. Olha, ele ficou as 2 horas de show, ele ficou... Nossa, e desde a barriga da mãe, que ele sabe o violino, quando sou eu, ele fica... E foi um momento de maior emoção. Ali, você tocou no palco mundo do Rock in Rio, era um... Primeiro que eu toquei, já entrei discutindo com o americano lá, no palco, porque assim, eles vêm para cá, acham que são donos do mundo, né? E são eles acabados, nós somos os tupiniquins e tal, e não é por aí. Eu fiz uma audiência no Rock in Rio. Quem te colocou lá? Na minha opinião, qualquer profissão, qualquer coisa, eu acho que quanto mais você faz pelo outro, Deus faz por você. Não existe coincidência, na minha filosofia não existe, de vida. Existe Jesuscidência. Quanto mais você faz, mais você recebe. Porque você tocou na Índia, no Japão, na Inglaterra, não sei o quê, tocou no Maracanã, nas eliminatórias do Brasil e Colômbia, tocou não sei o quê, tocou no Maracanã de novo, tocou no céu, tocou... Quem te fez isso? Foi Deus. Porque eu acho que... Não estou dizendo que eu sou merecedor, mas eu me esforço muito para isso. E então, quando eu fui tocar lá, eu fiz... Os Medinas chamaram todo mundo ali da Artplan, reuniu todo mundo, eu toquei para todo mundo ali, quer dizer, eu não estava ali à toa. E eu, quando eu fui tocar, ia ter uma banda, não sei qual foi a banda, ia ter mais tarde, que depois da gente, eu acho que foi Deutonautas, depois de mim foi Deutonautas, mas eu acho que, não sei quem foi, só sei que o cara cheio de marra e não sei o quê, e discutindo comigo, discutindo com o cara, foi até bom, Deus sabe o que faz. Porque eu vi aquela galera toda entrasse, talvez eu nem entrasse, não sei. Sim. Eu entrei, bicho, eu tô mais nervoso aqui com essa galera aqui do que lá, o pessoal do Rock in Rio. Eu entrei tão relax, já com a adrenalina, ter discutido com o cara, com o americano lá, e eu me toquei no meio, que eu tava ali, daquela multidão de gente. Só que foi uma emoção muito grande. Mas essa emoção tá guardada aqui no meu banco de memória. Eu não vou esquecer nunca mais. Foi tocar pro meu filho. E eu cantar essa música para ele, e ele, sabe, ele sentindo aquilo ali. É diferente. Cara, diferente. Só quem tem filhos... Você vai chegar, vai falar de um refrigerante numa tribo indígena que nunca viu nem gente direito. Olha, uma bebida assim, assado, tem gás, gás. Se o cara não beber para sentir, não adianta. Não adianta. E é a mesma coisa quem tem um filho especial. E, infelizmente, no nosso país, no mundo, as pessoas excluem. Infelizmente. Porque não sabem o presente que é você ser escolhido para você ser pai e mãe de uma pessoa especial, de uma criança especial. E muitos abdicam, fogem. E é por isso que eu falo,
mamãe sempre falava isso, mamãe é para sem filhos não é para uma mãe. Pai tem um monte aí, abandona. Mãe é relicário sagrado. E as mães, sabe, é porque é o seguinte, eu tenho uma alma muito feminina. O psicólogo, a vez que eu fui em terapia de casal, ele falou que minha alma era muito feminina. Eu acho que se eu não acesse mais 5 minutos, já a sapatilha era sua. A sapatilha era minha. Então, assim, essa sensibilidade eu acho incrível. Até para a forma de eu tocar. E qual é o meu sonho? Eu quero fazer um DVD com a minha banda, desse show, Uma Viagem pela Música. Eu quero fazer esse DVD e eu quero, vamos supor, o DVD está pronto. Fiz o DVD, eu vou procurar os canais de televisão e vou falar, eu quero procurar as grandes capitais. Eu sempre chego 2, 3 dias antes para fazer rádio, TV local. Eu quero chegar para conhecer as instituições, lógico que a produção vai entrar em contato e tal. E geralmente eles doam 30% da bilheteria. Eu quero doar 100%. 100%. Eu aqui agradeço os aplausos, mas eu acho que isso é obrigação. Se eu não estou fazendo nada demais. Se eu fizesse menos do que isso, eu acho que seria até... Enfim, eu quero doar para pessoas com deficiência. Eu faço muito show beneficente, autismo, enfim, tudo que você possa imaginar. Até o concurso da Sheila que ela faz, os autistas, pro síndrome de Down, garoto Down, garota Down, é uma coisa impagável. Você tocando, eles amam, e a passista, eu tocando, enfim, é uma coisa fantástica. Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a perceber mais essas pessoas. Então, eu quero que essa música, meu filho, só vai trocar o nome. Meu filho amado, Anjo Gabriel. Vai mudar, minha filha amada, Anjo não sei o quê, enfim. E a música é muito bonita, né? E eu, fazendo esse DVD, viajando, por que eu não estou preocupado? Lógico, vai estar todo mundo com o seu cachê. Não precisa, para que você vai ganhar dinheiro? Ah, mas o banco tal vai dar 50 mil reais. Vai tudo para a instituição. Porque onde eu vou, eu jogo uma sementinha, dali que saem frutos. E o cara quer fazer um show particular, a prefeitura, não sei o quê. Então, assim, eu quero fazer isso. Eu tenho mais... Nossa, tem tanto projeto, cara. Você, ligado, você não tem noção. Tem uma música pra gente finalizar? Tem que ter, né? Sei, mas tem. Você tem que explicar um pouquinho disso. Mas não tem que fazer a segunda parte disso. Tem outros dias. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita história. Realmente tá bastante pau. Eu queria que você falasse um pouco mais do Gabriel. Isso aí. Inclusive do Instituto Gabriel. Verdade. Ele tem o Instituto. Inclusive a Josi está aqui hoje. Né? Ela é cronista, ela tem conta aí, Josi, né? A próxima coluna vai ser você. Sua surpresa é essa. Poxa, obrigado. Nossa, então, eu ainda não tenho. Eu acho que depois que eu fizer essa obra, eu já posso ir tocar lá em cima. Tocar relax. O que acontece? Eu já tenho um nome, que é Centro de Vida Gabriel Mello. O que eu quero fazer? Começar nas grandes capitais. Primeiro eu vou precisar uns 5, 6 ônibus para buscar, porque na periferia, muita gente que vai correr atrás de um dinheirinho deixa os filhos no caixote. Os filhos ficam guardados com paralisia cerebral no caixote, urinados, enfim, de uma maneira que eu gosto de pensar. E os pais chegam de tarde, tá ali, pega, tem o que fazer. Eu quero, nesse meu centro, quer dizer, seria o nome do meu filho, eu quero que os ônibus peguem essas famílias, tipo 5 da manhã, vai tomar café lá, vai almoçar e vai lanchar, só vai jantar em casa. As crianças vão fazer tudo o que meu filho faz, as terapias todas, inclusive ecoterapia, enfim, tudo. Todas as terapias, fono, fazer tudo. E os pais vão fazer o quê? Já tem o contato, tem um capim que parece ouro, coisa mais linda. Inclusive, conheci lá em Fortaleza e fazem cada coisa
Gente, você não tem noção. Parece ouro, nosso capim. Capim dourado. Capim dourado. E você faz aquilo, e eles vão fazer aquilo para exportação. E toda a renda para os pais. E é óbvio que vão ter um salário mínimo e tal, e fora essa renda, tudo para os pais. Para os pais não ficar naquela ociosidade, vão fazer esse artesanato. Já tem os professores que vão ensiná-los a fazer esse artesanato e os filhos nas terapias. Vão embora depois do lanche, no final da tarde. Só vai jantar em casa, vai gastar dinheiro com tudo lá. Então, nossa, aí, porque os ônibus vão pegá-los e depois levá-los. E, cara, eu sei que eu não tenho como mudar o mundo. Eu acho que cada um jogar o lixo numa lixeira, a gente consegue dar uma arrumada. Entendeu? Acho que essa é a minha filosofia. E eu acho o seguinte, cara, o segredo de tudo isso é você fazer o bem. Quanto mais você faz, mais Deus faz por você. E quando você faz uma coisa boa para alguém, cara, quem produz a situação é você. Não é a pessoa. A pessoa tá legal, bem isso aqui, bem e tal. Mas você, agora mesmo, Réveillon, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Tem muita roupa que eu sou apegado e roupa de show, né? Cara, eu fiz uma pilha assim, ó. Quando eu arrumei aquilo tudo, aí eu falei assim, essa aqui eu vou dar. Não dá não, cara, essa aqui dá sim, cara, que história é essa? Cara, tirei, exatamente. Cara, eu tô com uma pilha em casa, tô tão feliz. Isso faz um bem. Eu acho que nem dei ainda, vou dar. Entendeu? Assim, já fez a metade do bem, já tô outro cara. E imagina dando. Então, assim, isso é besteira, doação de roupa. Imagina você fazendo mais ainda pela pessoa, para alguém. Alírio, eu quero agradecer muito, claro, por essa parte 1. Vai ter a parte 2. A gente falou muito, quer dizer, nem falei muito da música, porque tem mais as histórias que... Mas é isso, a ideia é querer saber quem é o Alírio. Porque tem o músico Alírio e tem a pessoa Alírio. Então, eu creio que a gente consiga alcançar esse objetivo, saber entender um pouquinho mais do que foi a sua história, o que é o Alírio atrás do violino. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Porque às vezes a gente vê a roupagem muito ali e não sabe quem está por trás. Não sabe o Gabriel, não sabe a sapatilha, não sabe a história, não sabe o judô. E isso eu acho que é um diferencial da comunicação. A gente vê quem é a pessoa por trás. E muitas vezes a gente esquece isso. Ali, quando você prepara, eu vou fechar aqui para a gente finalizar, tá? Tá. Pessoal, queria agradecer muito por esse programa, nós vamos finalizar agora. Agradecer mais uma vez a revista Mouse e a Prosec Engenharia por ter disponibilizado o espaço. Está contigo, tá? Obrigado. Eu fecho com o quê? Brasileirinha? O que ele faz? B.B. King. B.B. King? Exatamente. É, bom. Peraí, deixa eu ver que cantinho. Ou os dois, pronto. Hã? Cardoso. E aí, qual que você quer? Não, ela queria Volare, né? Ele tá Volare, ele mas o meu Volare. Mas sabe qual é o problema desse Volare? Esse Volare, eu fui abrir o show do Gypsy Kings em Fortaleza. Hã? Beatles. Ah, é? Pô, eu nem falei. Eu fiz um popurrí do Beatles em hip hop, eu fui tocar lá em Londres. Pô, esse Volare é uma história bem interessante que fui passar o som lá no Beach Park e eu fiz esse popurrí porque eu sabia que nós íamos abrir o show do Gypsy Kings. Cara, eu tô passando o som, tocando, tal. Aí eu tô vendo ali um pipoqueiro, um açougueiro, todo mundo ali de chinelo, largadão ali, e aplaudindo e tal. E geralmente essas pessoas mais humildes, né, que curtem, eu me amarro nisso, eu dou maior atenção, eu curto e tal. Aí passou, aí a produtora, você vai levar um camarim do pessoal do Gypsy Kings. Eu falei, eu tô nervoso. Quando eu entro no camarim, era de pipoqueiro, açougueiro, o pessoal todo estava à vontade, eu não sabia, largadão. Eram os caras que estavam curtindo. Eu ajoelhei, abaixei, pedi desculpa, eu nem sabia que era você e tal, não sei o que e tal. E assim, e esse pupurri, eles amaram. E no meio, o Volare está ali no meio. Só que é um pupurri grande, né? Assim. Duplo tempo. Hã?
Ele não para em nenhum lugar. Toca muito. Pega bem, toca bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Raulzão. Que isso, cara? Vai ser para outra.
Vai ser para outra, né? Vou ter que esperar a China mais 3 anos, né? Muito bem. Em breve ele vai estar no Bar do Oswaldo, né, amor? É saideira ali. É saideira, sim. Brasileirinho, saideira. Vai estar no Bar do Oswaldo. O brasileirinho, então? É, E saideira. outra coisa, ele não dá canja. É.
Obrigado.